lá com a graça de Deus para participar desse encontro, um milagre do Senhor. Vamos para o texto sagrado, Lucas capítulo 23, verso 26 em diante, assim está escrito. E como o conduzissem constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Seguia uma numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque sem lenho verde fazem isso, que será no lenho seco. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Amém. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, em Tua presença. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós. Que a despeito de mim, Senhor, o Senhor fale com o Seu povo. O Senhor traga a palavra ao coração do Seu povo. O Senhor fale através das Escrituras com o Seu povo. Que o Senhor faça isso para a glória do Teu nome. Eu oro assim, Senhor, com o perdão dos meus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui no caminho para o Calvário. Os irmãos estão vendo que nós estamos numa série de sermões que sempre estão trazendo o caminhar ao lado de Jesus Cristo. No caminho para Tiberíades, no caminho para Cafarnaum, no caminho para Galileia, e agora nós chegamos na última semana de Cristo, aqui antes da sua crucificação, no caminho para o Calvário. O Calvário é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar de prova, mas Jesus precisa passar por ali. Quando nós chegamos nesse texto, Jesus ele já tem enfrentado muita coisa durante a sua última semana. No domingo anterior, Jesus está entrando triunfalmente em Jerusalém. Ali existem ramos de palmeiras sendo levantados e os homens gritando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está ali sentado naquele jumentinho, como profetizara Zacarias, e ele está entrando ali, sendo aclamado por todo aquele povo. Isso aconteceu no domingo anterior a este fato. Na segunda-feira, Jesus está expulsando os cambistas do templo. Ele chega até aquele lugar de adoração e ele expulsa aqueles homens que estavam vendendo rolinhas e estavam vendendo animais para serem apresentados à adoração. Algumas pessoas pensam que o fato da repugnância de Cristo por aquele ato era apenas o ato de vender, mas não é apenas isso. Jesus expulsa aqueles homens do templo porque aqueles homens estão vendendo atos de adoração que não custam nada ao adorador. É fácil ir até aquele lugar de adoração e apresentar uma oferta sem que esta oferta tenha nenhum tipo de ligação com o adorador. Então Jesus, indignado por esta ação, não apenas da venda, mas também por permitir que ali fosse fabricado um instrumento para substituir a adoração verdadeira, ele expulsa aqueles homens do templo. Porque a adoração que é prestada na casa do Senhor, ela deve levar o adorador junto com ela. A adoração que ela é prestada na igreja, ela deve ser levada juntamente com o adorador. É por isso que o homem tinha que criar em casa o seu cordeiro. É por isso que o homem tinha que criar em casa as suas pombas e rolinhas, para que quando fosse apresentar aqueles animais em oferta, em sacrifício, aquele sacrifício valesse alguma coisa perante o sacerdote que iria fazer aquela imolação ou imolamento. Então Jesus expulsa os cambistas do templo na segunda-feira. Na terça, Jesus reúne os seus discípulos e todos aqueles que queriam ouvir o seu sermão e lhes fala a respeito das doutrinas das últimas coisas. É Mateus 24 e 25. Jesus está ensinando aqueles homens a respeito dos fins dos tempos, do que aconteceria, das catástrofes que aconteceriam, das situações climáticas que aconteceriam, dos escândalos que viriam, do amor que se esfriaria. Jesus começa a vacinar aqueles irmãos, aqueles discípulos, aqueles crentes a respeito das situações e problemas que surgiriam no porvir. Na
quarta-feira é a quarta da traição. É quando Judas combina com os líderes religiosos sobre o entregar Jesus por aquelas poucas moedas. Na quinta-feira, Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar a ceia do Senhor. Naquela quinta-feira, Jesus ele institui a ceia. Naquela quinta-feira, Jesus ele sofre por agonia no jardim do Getsêmani. Naquela mesma quinta-feira, Jesus é traído. Naquela mesma quinta-feira, ele é preso injustamente. Naquela mesma quinta-feira, ele é julgado injustamente. E naquela mesma quinta-feira, ele é preso para estar sendo entregue no outro dia, para começar aqui a sua via dolorosa e, por fim, a sua crucificação. Chegamos à sexta-feira, e esse texto que nós lemos acontece na sexta-feira. Jesus já passou pelas mãos dos romanos, Jesus já passou pelas mãos dos judeus, Jesus está completamente dilacerado. Aqueles romanos, quem aqui já assistiu o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, sabe muito bem o que é que acontecia com aqueles homens que eram alvo daquele flagelo romano. Era aquele instrumento de tortura, um chicote que era batido em cima daquele homem, e quando aquele chicote batia, porque ele tinha pontas pontiagudas, quando ele era retirado, ele arrancava pedaços de carne daquela pessoa que estava recebendo aquelas chicotadas. Jesus já havia enfrentado tudo isso, ele já havia sido abandonado, ele já havia sido deixado de lado, os seus discípulos já haviam esquecido dele, esquecido entre aspas, fugiram diante da situação que se apresentou. Jesus aqui está na sua via dolorosa, a caminho do Gólgota, a caminho de ser crucificado. E o texto sagrado nos disse aqui o que aconteceu. Jesus, ele está levando ali o seu patíbulum, a sua trave nas costas, aquela trave que era colocada na cruz para que ele fosse crucificado, e chega uma hora que ele não consegue levar mais. Chega uma hora que ele não consegue, ele não tem condições de levar mais aquela trave. E aí os homens, os soldados romanos, eles estão vendo um homem chegando do campo, chamado Simão. Ele é de Cirene, provavelmente um homem negro, e eles pegam aquele homem, e é maravilhoso falar sobre Simão Cirineu, porque depois Paulo vai falar a respeito dele, e vai dizer que ele tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo, que eram amigos do ministério de Paulo, e Paulo chega a chamar a mulher de Simão Cirineu de mãe, mas isso fica para outro dia. Vamos nos ater ao texto que nós lemos aqui. Esse homem chamado Simão Cirineu, ele está vindo do campo, do trabalho, e aqueles soldados romanos, eles obrigam a Simão a tomar aquela trave dos seus ombros e levar após Cristo. Ele está indo no caminho da crucificação. Eu nunca estive em Jerusalém, eu conheço só por filmes, e eu vejo aquele homem saindo por aquelas ruas estreitas de Jerusalém, saindo daquela cidade em direção àquele monte para ser crucificado. Neste caminhar de Cristo, há mulheres chorando, batendo no peito, com uma angústia tremenda, com uma dor sem fim. Elas estão chorando e clamando. Eu não sei se tinham simpatia pelo Messias, se acreditavam em sua mensagem, ou se apenas estavam conduídas pela situação em que aquele homem se encontrava. Porque ele estava ensanguentado, ele estava embanhado em sangue. Aquele homem estava completamente desfigurado, e essas mulheres estão batendo em seus peitos, chorando, e Jesus olha para elas e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos, porque vão chegar dias em que as mulheres desejarão não ter filhos, e aqueles que estarão vivos desejarão morrer. Com certeza Jesus estava falando a respeito da invasão de Jerusalém em 70 depois de Cristo por Tito Vespasiano, mas ele dá essa palavra a essas mulheres, e o texto sagrado no qual nós lemos, ele termina dizendo que Jesus estava sendo levado com outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Esse é o texto sagrado que nós lemos esta noite. O que é que nós podemos extrair desse texto para nossa edificação esta semana? Um texto pesado,
um texto que traz ao meu coração uma preocupação enorme, que me fez orar durante toda essa semana para que o Senhor estivesse falando aos nossos corações, porque é um texto extremamente verdadeiro, é um texto extremamente direto e que eu tenho certeza que vai sim alcançar nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos aprender com esse texto que a semelhança de Simão o Cirineu, que foi colocado ali para levar aquela patíbulo, aquela cruz que estava sobre os ombros de Cristo, nós também somos chamados para carregar a cruz de Cristo e não apenas a nossa. Eu sei, meus queridos irmãos, que em Mateus 16, 24, Jesus fala sobre cada um de nós levar a sua cruz após Cristo. Eu sei que em Mateus 16, 24, Jesus está falando que quem quer seguir a Ele deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Mas esse texto aqui que nós lemos nos apresenta uma outra cruz. Não é a cruz que é nossa, é a cruz de Cristo. É a cruz que Paulo fala aos Gálatas no capítulo 6, verso 12, quando ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que Paulo fala aos crentes de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 17, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que Paulo ainda fala aos Filipenses, quando diz no capítulo 3, verso 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas a pergunta que chega ao nosso coração, após sabermos a diferença entre a nossa cruz e a cruz de Cristo é: o que é a cruz de Cristo? O que é isto que o apóstolo, em suas cartas, e que o próprio Cristo deseja que nós aprendamos esta noite? O que é a cruz de Cristo? O que é tomar a cruz de Cristo sobre si? Tomar a cruz de Cristo sobre si é estar pronto a sofrer como Jesus sofreu e responder ao sofrimento da forma como Jesus respondeu. Isso é tomar a cruz de Cristo. Tomar a cruz de Cristo, e aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que o nosso sofrimento tem peso soteriológico ou peso de salvação, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui aos irmãos é que da mesma forma como somos chamados a nos assemelharmos com Cristo em seus milagres, em suas orações, em seus dias de bonança, nós também somos convidados por Cristo para sofrermos juntamente com Ele, para padecermos também com Ele, para chorarmos também com Ele, para sermos perseguidos também com Ele, para sermos caluniados, difamados, apontados, abandonados, injuriados, da mesma forma como Jesus o foi. Tomar a cruz de Cristo é ser cristão de verdade. Porque ser cristão não é identificar-se com a doutrina de Cristo. Ser cristão é viver como Cristo viveu. Ser cristão não é crer apenas, acreditar de forma cognitiva. Ser cristão não é apenas fazer com que o seu entendimento seja alcançado. Ser cristão é viver. Ser cristão é passar na pele o que Cristo passou. É olhar para Jesus e ver em Jesus o sofrimento, o vitupério, o sangue derramado, as lágrimas sendo escorridas em seu rosto e dizer: provavelmente eu vou viver isso também. Provavelmente eu vou viver também o escárnio. Provavelmente eu vá viver também
as dificuldades, os desafios, os problemas, provavelmente eu também seja abandonado, provavelmente eu também seja caluniado, provavelmente eu também seja esbofeteado, provavelmente as pessoas que antes diziam Hosana, Hosana, agora estão dizendo crucifica-o, crucifica-o. Provavelmente eu também venha passar pelas mesmas situações que Cristo passou, porque Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 16, ele diz que se eu sofrer como cristão, eu não devo me envergonhar disso, mas glorificar a Deus por esse nome. Você lembra das bem-aventuranças? Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aí é maravilhoso. E aí ele chega na sua última bem-aventurança, e ele diz, bem-aventurados sois vós, quando mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque perseguiram assim os profetas que foram antes de vós. E eu pergunto aos irmãos, é boa esta bem-aventurança? É agradável isso? É desejável passar por essa situação? É desejável passar por esse desafio, por esse problema, por essa problemática? É claro que não, mas o Senhor nos chama para nos assemelharmos ao seu Filho Jesus Cristo, também em seus sofrimentos. Talvez você veja aqui essa noite esperando ouvir uma mensagem que Deus vai matar todos os seus inimigos, e que Deus vai fazer justiça por você, e que Deus vai arrancar e levar para longe, e que Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida, e que Deus vai colocar você no palco para todo mundo ficar batendo a mão. E aí o Senhor nos traz a um lugar para dizer, ame quem vos odeia, abençoe quem te persegue, ore por quem te quer mal, faça o bem, dê a moeda diferente. Você recebe mal, você paga mal com bem, você não paga mal com mal, porque você é crente, porque você é de Jesus, porque você é cristão. Você não faz isso porque você é servo de Deus, porque você olha para Jesus e você vê em Jesus o que você tem que fazer. Como é que eu respondo, pastor? Em meio às calúnias, em meio às difamações, em meio aos apontes, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, olhe para Cristo e veja como Ele fez. Como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Ele podia, irmãos, dizer, traz uma miríade de anjos aqui para resolver essa situação. Traz isso daqui porque não vou deixar barato não, vou trazer uns anjos pesados para entrar com espada e fulminar a turma toda, que eles estão pensando que eu sou quem? Eles não sabem com quem eu estou mexendo. Jesus em momento nenhum usa dos seus atributos divinos. Pelo contrário, Ele se permite humilhar. Ele se permite, Ele baixa a sua cabeça e Ele permite com que a glória de Deus apareça mais para frente. Porque não há, irmãos, vitória, não há ressurreição sem Calvário, não há ressurreição sem luta, não há dias de glória sem dias de nuvens densas e espessas. Não há dias de alegria e contentamento sem antes sermos apertados no moer divino, para que nesse moer divino saia de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, até que deste moer divino saia apenas azeite. Saia apenas azeite. E a cada aperto desta roca de azeite, a cada aperto sobre essas azeitonas, só se escuta os ais e os lamentos, mas não se preocupe, Deus está trabalhando através deste sofrimento. Deus está trabalhando através dessas lágrimas.
Deus está trabalhando com você através desse apertar, porque é preciso esse aperto, meu santo. Escute isso da parte de Deus em nome de Jesus. Você precisa passar por isso, eu preciso passar por isso. Nós precisamos passar por essa situação. Nós precisamos carregar sobre nós a cruz de Cristo, para sermos exaltados com Cristo em seu dia. Para que sejamos exaltados com Cristo, juntamente com Ele, temos que estar com Ele no caminho para o Calvário. Você precisa estar com Cristo. Aleluia! Queria eu que nossa vida fosse só de bênçãos e vitórias, e de alegrias, e de sorrisos, e de festas. Como disse aqui o pastor Arival Casimiro, na conferência de missões, ele disse que perguntaram para ele: você já teve vontade de deixar de ser pastor? E ele respondeu: toda segunda-feira. E eu olhei para ele falando aquilo, eu falei: olha lá, o igual eu. Toda semana a gente faz as contas, põe na caneta, põe no lápis, vai deixar, eu acho que dá, não consegue, porque a semelhança deste homem chamado Simão Cirineu, que foi constrangido, e essa palavra constranger, não é deixar ele envergonhado, como a gente fica, ai, fulano ficou constrangido. Não, essa palavra constrangido, do verso 26, fizeram com que ele levasse a cruz obrigatoriamente. Ele foi obrigado a levar a cruz. E aí, meu santo irmão, de vez em quando a gente quer dar um chute no balde, jogar tudo para cima. Dizer, agora chega desse negócio, vou pisar na jaca, vou deixar esse troço para lá, que se exploda o mundo todo, eu não quero mais saber disso. E aí quando a gente vai fazer, o Espírito Santo vem e nos obriga a ficar na presença dEle. E não deixa com que nós soltemos as amarras, porque nós somos servos de Deus. Você é servo de Jesus Cristo, e o servo não tem vontade própria mais, é Deus quem guia a sua vida. Você pode até querer sair, você pode até sair correndo, você pode até dizer, eu não quero mais, você pode até dizer, chega, para mim acabou. Você está falando aquilo de boca, mas dentro de você sabe, você não vai para lugar nenhum, porque você é meu. Você é minha. Você não vai para lugar nenhum. Mas eu não quero mais. Pode chorar à vontade. Pode espernear, pode se jogar no chão. Você é de Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida, o seu nome está escrito nas mãos de Deus, e de lá ninguém tira você, ninguém te arranca. Mas, meu santo irmão, em nome de Jesus, saiba que o caminho para o Calvário é verdadeiro, que o caminho para o Calvário é necessário. Eu fico imaginando, não seria tão fácil apenas Jesus ser preso e crucificado? Por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Bastava ele ser preso e crucificado, já seria um grande sofrimento. Mas por que tanto sofrimento? Por que tanta coisa? Por que tanto, Senhor? Por que tanto apertar? Por que tanto moer? Por que tanto sofrer? Porque quanto mais sofre, quanto mais chora, quanto mais bate, mais perfume se exala da flor. Quanto mais perseguem você, quanto mais falam de você, quanto mais caluniam você, mais perfume de Cristo exala em sua vida. Mais a glória de Deus se manifesta. E é por isso que Paulo diz,
pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias. Eu sinto prazer quando eu estou sendo perseguido. Sabe por quê, gente? Porque eu descobri que quando eu estou fraco, aí é que sou forte. Então, se é para passar pelo caminho para o Calvário, se eu tenho de passar por este caminho doloroso, por esta via dolorosa, se eu preciso tomar a cruz de Cristo e estar juntamente com Ele, como Simão Cirineu estava, louvado seja Deus, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Porque o próprio Cristo, na sua agonia no Getsemane, ele ajoelha e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível, Senhor, porque vai ser difícil para valer. Se possível, passa. Mas se não for possível, se não tem outro caminho, se não tem outro jeito, se não tem outra forma, se não tem outra rota, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque, irmãos, o Senhor sabe por onde nos conduz. E o que Ele tem que fazer em nós, para que o que Ele quer que aconteça em nós, aconteça. Ele sabe que tem que levar o povo pelo deserto, e fazer aquele povo andar no deserto por todo aquele tempo. Ele sabe porque é que Ele tem que permitir com que os apóstolos sejam martirizados na igreja primitiva. Ele sabe porque é que Ele tem que permitir o que está acontecendo com você, o que está acontecendo comigo. Talvez você não entenda, mas você vai entender depois. Talvez você não está entendendo agora. Por que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo tanta luta? Aonde foi que eu errei? E aí nós começamos como Jó, a olhar para nossas vestes e dizer: será que tem pecado aqui? Será que eu esqueci em algum lugar? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu não fiz os sacrifícios dos meus filhos direito? Será que eu não entreguei o meu dízimo? Será que eu não dei a oferta devida? Será que eu não fiz isso? Será que eu não fiz aquilo? E não vai ser nada disso. É apenas um jeito de Deus exaltar Jó. É apenas um jeito de Deus exaltar Jó. É apenas um jeito de Deus exaltar José, fazendo ele ser vendido como escravo por seus irmãos, fazendo ele ser colocado numa prisão, para depois ser colocado como segunda pessoa de Faraó. Deus sabe como faz. O Calvário é necessário. O Senhor está nos chamando para andar com Ele nesta via crucis, nesta via dolorosa. O Senhor está nos convidando a estar com Ele nesse momento. E lembre-se que este sofrer vai redundar numa glória que nos está revelada, que nos está para ser revelada, que nem olho viu, nem ouvido viu, nem chegou ao conhecimento de homem algum, o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E por último lugar, meus irmãos, eu quero chamar já o Melodia aqui para frente, porque nós já estamos chegando perto das 8, e eu não quero passar, não gosto de passar do horário. Em último lugar, é interessante o fato de Pilatos ter ordenado que Jesus estivesse sendo levado com 2 malfeitores. Diz o verso 32, que ele estava sendo levado junto com outros 2 que eram malfeitores, para serem executados com ele. E quando eu vejo isso daqui, eu consigo me identificar muito bem nesse versículo. E aí você diz: ah, pastor, o senhor consegue se identificar com Cristo? Eu digo: não, eu consigo me identificar com o malfeitor. Eu consigo me identificar com aquele que estava sendo condenado justamente. Eu consigo me identificar com aquele que está sendo levado para ser crucificado por causa dos seus pecados. Porque, diferente da tradição romana, não existe bom ladrão. Não existe bom ladrão nenhum, todo ladrão é ladrão. E se está ali, está preso, é porque fez alguma coisa que não devia.
e aqueles homens estavam ali sendo levados, Jesus é colocado junto com eles para se cumprir a profecia de Isaías, no capítulo 53, verso 12, dizendo que ele foi contado junto com os malfeitores. Ele está sendo levado com aqueles dois malfeitores para ser crucificado juntamente com eles. Só que o que Pilatos não previa era que aqueles homens que estavam sendo levados para serem crucificados com Cristo e para trazerem a ele vergonha por estar junto a ladrões, Jesus tinha um plano na vida de um daqueles homens. Era um eleito de Deus. Um deles era um eleito do Senhor. Enquanto um que estava ao lado estava dizendo: se você é Deus, desce daí, desce daí. O que estava do outro lado disse: o que você está fazendo? Nós estamos aqui justamente, mas esse aí não fez nada. Ele não fez nada para estar aqui. E ele olha para Jesus, como você e eu podemos olhar essa noite. E ele olha para Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Oh, aleluia! Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali o eleito de Deus, o diabo, os homens, as tramas malignas para envergonhar a Cristo, quando na verdade tudo aquilo estava sendo feito para trazer mais um eleito ao regaço do Mestre. Um eleito que não seria alcançado de outra forma, a não ser se fosse dessa forma, preparada por Cristo na cruz. E aí eu quero fazer uma tarefa de imaginação com vocês aqui. Isso não está na Bíblia não, tá, gente? Isso é Arieusto. Isso é a liberdade que a hermenêutica me concede. Já está chegando Jesus lá no seio de Abraão. Depois da sua morte, ele está indo levar cativo o cativeiro. E ele está chegando no seio de Abraão. Todos os santos de todas as épocas estão aguardando Jesus, e ele está chegando lá, e alguém olha do lado e vê alguém chegando do lado de Cristo juntamente com ele, e alguém olha e diz: ele deve ser uma pessoa muito importante, deve ser um dos patriarcas, deve ser um dos apóstolos, deve ser alguém, um dos profetas, deve ser alguém muito importante. Mas quem estava chegando ali com Jesus era o ladrão. Era o ladrão que estava chegando ali, porque Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Era o ladrão que estava chegando com Jesus no seio de Abraão. O que Deus faz na nossa vida, por meio da via dolorosa, por meio do caminho do Calvário, nós não podemos imaginar. Mas eu quero convidar você a descansar em Deus nessa noite. E a dizer: Senhor, não está fácil não essa via dolorosa, hein? O negócio está pegado. Não está fácil não, Senhor. Eu não estou entendendo nada. Mas Deus, usa isso para a Tua glória. Usa isso para a glória do Teu nome. Usa isso para fazer a Tua vontade na minha vida. Usa esse momento, Senhor, para me alcançar, para me fortalecer, para me preparar. Usa, Senhor, porque eu sei que não há exaltação sem abatimento. Eu sei que não há coisas grandes sem coisas pequenas. Eu sei que não há dias de luz antes que venham os dias de trevas. Então, Senhor, usa e me fortalece.